Muy buenas noches, apreciados hermanos, gusto en poder saludarles. Estamos conectados en la segunda noche de este simposio bíblico del espíritu de profecía, donde nosotros vamos a hablar y estamos tratando temas sumamente interesantes que tienen que ver con los tiempos finales. El día de ayer tuvimos una jornada muy especial con la compañía del pastor Bruno Razo y el día de hoy no va a ser la diferencia. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, el pastor Alberto Tim, quien va a tener un tema con relación al conflicto de los siglos, el libro El conflicto de los siglos. Queremos saludar desde ya a todas las iglesias que están participando y que están conectadas, a la iglesia Villa Alemania, a la iglesia Alto La Portada, a la iglesia Jerezim, Tocopilla, Mejillones y por supuesto a cada hermano, visita y amigo que nos acompaña en esta ocasión. Es mi deseo y es mi oración que Dios pueda tocar nuestros corazones y animarnos a vivir una vida bajo sus principios, predicando el Evangelio en estos momentos tan complejos también. Quiero invitarte allí donde tú estás para poder orar, ¿cierto? Y pedir la dirección y conducción de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones y cuidados. Rogamos que en estos momentos, al abrir tu palabra, tú seas quien hable a nuestros corazones y quien presente toda verdad en estos momentos. Guíanos y prepáranos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dejar con ustedes al pastor Alberto Tim, quien es encargado del área académica de la Conferencia General y también que es autor de varios libros y también autor de la escuela sabática pasada que nos acompañó durante todo el trimestre. Así que le damos la bienvenida. Adelante, pastor. E também saludo a cada de ustedes que han estudiado a lección de la escola sabática juntos, que eu tuve o privilégio também de participar em aquele projeto. O tema de nuestras considerações hoje é tema especial, é o conflicto de los siglos. Entonces, tiene a ver com el libro mismo. Entonces, não sei quantos de ustedes já tomaram el tiempo para quizás leer um pouco sobre como surgiu, pero es el libro Conflicto de los Siglos, su historia e importância para hoy. Ora, tu podes perguntar, pero caramba, e de onde viene a ideia del gran conflicto entre el bien e el mal, entre Cristo e Satanás? Alguns dizem, mire, isto foi uma invenção de Helena de White. Não. Nós temos uma forte base bíblica. Estudando a Bíblia, a palavra de Deus, tu vas ver que há esse conflito muito claro. E se fores a Gênesis, tu vas a ver, e em la pantalla seguinte, tu vas ver ali o contraste entre Deus e Satanás. E eu estou falando hasta disso porque el folheto de la escola sabática, en la segunda semana, hasta hablamos um pouquito sobre isto, el contraste entre dos declarações. Deus dijo, ciertamente morirás. Pero entonces vino la serpente e dijo, não vas a morrer, não morreréis. Entonces, este contraste este conflicto entre a palavra de Deus e a palavra de la serpiente é muito claro desde o início da história humana, desde a caída hasta hoje, e cada vez vai intensificar-se mais. Ora, há texto que para mim eu considero como fundamental, e é o texto de Apocalipse 12:17. Neste texto, el apóstolo Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, dijo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Te acuerdas que el mismo capítulo habla que el dragón es la serpiente del huerto del Edén y también Satanás? Por lo tanto, el dragón se llenó de ira contra la mujer,
e se foi a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aqui tu tienes alguns elementos muito importantes. Aqui tu vas ver que el conflicto, la guerra, não é solamente contra Cristo, pero também a los seguidores de Cristo. Tu vas ver que aqui habla que a ira del dragón, que está dispuesto a hacer guerra, es contra el resto, o sea, el remanente. Resto en el texto bíblico significa el remanente. Contra el remanente, el pueblo remanente de los últimos días. Y entonces hablan de la característica que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, si tú te pones al lado de Dios, vas saber que vas ter dificuldade, porque o diabo não está contento com isto. Então, vai haver provação. Agora, de tudo isso, nós vamos ver na diapositiva seguinte conflito entre Deus e Satanás. Pero há elemento, e me gostaria quedar pouquinho reflexionando sobre este ponto por uma razão. Não sei se alguma vez já pensasse que há a ideia de dois poderes conflitantes ou conflitivos, como lo queres. Não é uma coisa solo da Igreja Adventista, outras denominações cristianas também lo tienen. E hasta afuera tu tienes o zoroastrianismo, também tem essa noção, e outros mais, do poder del bien e do poder del mal. Agora, qual é a diferença em termos de nossa compreensão bíblica do conflito, del gran conflicto, ou del conflicto entre Cristo e Satanás, ou Deus e Satanás? É uma coisa, que o caráter de Deus está involucrado, que Satanás está acusando a Deus, e este caráter de Deus está muito bem reflejado em la lei de Deus. Por lo tanto, la lei de Deus é o ponto clave deste conflito, em contraste com as demais ideias de dos poderes conflictivos. E ao largo da história humana, sempre Deus intentou llevar sus hijos a obedecer los mandamientos o la ley de Dios y Satanás a la transgresión. Ahora, isto poderia-se falar muito mais de la basis bíblica, pero aqui tu tienes por lo menos trasfondo. E não te olvides deste ponto que eu mencionei aqui, que para nossa compreensão adventista del gran conflicto, o del conflicto de los siglos, clave é a lei de Deus. ¿Te acuerdas que o início da história humana hasta el exilio babilônico, la tentación del pueblo de Dios siempre foi la transgresión de la lei de Dios? Después del exilio, entonces dijeron, mira, si fomos al exilio por la transgresión de la lei de Dios y del sábado, como Isaías y otros lo plantean, otros profetas, vamos a guardar a lei de Deus, nos aferrar a la lei de Deus com toda a força para não irmos a outro cautiverio, entonces, o exílio. Entonces, tu vas ver que de extremo se foi al outro extremo. Del extremo de la transgressão de la lei de Deus para o legalismo. Quando Jesus morreu para confirmar a lei de Deus, o mesmo instrumento de confirmação que foi a cruz, o diabo hizo a estratégia de dizer que o mesmo instrumento, ou seja, a morte de Cristo em la cruz, simplesmente isso com que a lei não se necessita mais e agora estamos solo bajo a graça de Deus. Então, isto é só pequeno trasfondo histórico e tu podes ler mais sobre isto. Isto é em quanto a la basis bíblica.
y se podría agregar más, pero por lo menos tenemos alguna noción. Ahora vamos un poco más cómo Elena de White desarrolló sus libros, y entonces tú tienes aquí una idea clarita. En el día 14 de marzo de 1858, Elena de White y su esposo Jaime White estaban en el estado de Ohio, en un lugar con el nombre Lovetts Grove. Y un pequeño niño había morrido, y entonces fue el sepelio en la escuela pública, y tú tienes arriba, al medio arriba, la foto, o por lo menos una ilustración daquela escuela. Entonces ocurrió la ceremonia fúnebre, el pastor Jaime White predicó el sermón, y entonces al final del sermón, Elena de White se puso en pie también y habló unas palabritas de consuelo a las personas que estaban allá. No mucho después de empezar, ella tuvo una visión, y aquela visión quedó como por 2 horas. Algunos se quedaron entonces allí para ver Elena de White, que hacía algunos gestos, alguna cosa así, y por su vez los demás fueron al cementerio para la conclusión del sepelio de la ceremonia. Y entonces, el día siguiente, empezaron el viaje para Battle Creek, pero quedaron en el camino. Elena de White describió algo sobre la visión que había tenido para Jaime White. Por supuesto, el diablo también lo escuchó. Y cuando quedaron en una casa al medio del camino, que quedaron-se del tren, en una casa de una familia amiga, ella tuvo un ataque de paralisia, y entonces muchos ellos creían que quizás ella no iba a sobrevivir, y entonces oraron mucho, y entonces ella pudo después viajar. Y entonces, en la casa abajo que tú tienes allí, era su residencia de la familia White en Battle Creek. Y entonces el piso de arriba, el segundo piso, tú tienes las ventanas del dormitorio de la pareja, y entonces allí Elena de White escreveu toda la visión. Y esta visión fue entonces publicada en septiembre, salió de la prensa, septiembre de 1858, con el título Dones Espirituales, Spiritual Gifts. Y entonces el gran conflicto, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entonces, en este libro tú tienes una descripción completa de la más importante visión que Elena de White tuvo del gran conflicto. Por supuesto, después tuvo otras visiones que agregaron algunos elementos ali, pero esta foi a mais importante. Nós la consideramos a mais importante visão que Elena de White tuvo, e também, por supuesto, a mais importante sobre o gran conflicto, e tu tienes a transcrição completa de esta visão. E então, tu vas ver en la diapositiva seguinte, eu puse una cosa que es simplemente una explicación, no sé si ustedes ya lo escucharon, pero Elena de White publicó su libro en septiembre, o por lo menos Jaime White publicó el libro de Elena de White en septiembre de 1858. Y el título ya hablamos. Ahora, hay un hecho curioso que en enero de aquel mismo año, por lo tanto, vários meses antes, salió publicado em Boston um livro com um título semejante, The Great Controversy, também, ou seja, El Gran Conflicto, solo que o subtítulo é Entre Dios e el Hombre. E algumas pessoas dizem que Elena de White lo copiou o contenido deste livro de H.L. Hastings, e então simplesmente lo plagiou.
Te digo uma coisa, isto não hace sentido algum, porque eu leí los dos, e neste livro que tu tienes a la derecha de la pantalla en inglés, en este libro, el capítulo 10 es un artículo, un capítulo que yo escribí comparando el contenido de los dos. E te puedo asegurar uma coisa, semelhança entre los dos, solo las dos palavras del título, The Great Controversy. Pero el contenido es muy distinto. Lo que Elena de White habla de la caída de Lúcifer en el cielo y la rebelión de Lúcifer allá, Hastings no lo habla. Después sí, habla de la caída. Y entonces, de él habla mucho de la historia humana del Antiguo Testamento. Elena de White, en esta visión, no habla prácticamente mucho del Antiguo Testamento, pero enfatiza la cruz. Para Hastings, la cruz foi um fracasso de Deus. Para Elena de White, foi uma vitória. Hastings não habla de los últimos, de los acontecimentos del final de la historia humana y del nuevo cielo y de la nueva tierra. Elena de White lo hace. Te digo una cosa, solo para quien quiere ser un crítico, pero si eres honesto, não há como dizer que houve uma dependência literária. Não. Eu vejo a semelhança em estas duas palavras. Agora, además disso, vamos adelante, nós temos o livro El Primeros Escritos. Este livro é muito importante porque tu tienes em espanhol ou castelhano, como queres chamar, alguns preferem castelhano, outros preferem espanhol, pero tu tienes todo o contenido do livro ou de la visión de Elena de White en la tercera sección de los primeros escritos. ¿Se acuerda que el libro Primeros Escritos contiene los 3 primeros libros de Elena de White? Y la tercera y última sección, que es más o menos la mitad del libro, y titulada Los Dones Espirituales, y en esta edición Padrón de Haces, es la página 159 hasta 320, tu tienes todo el contenido de la visión. Entonces no necesitas preguntar, pero ¿por qué no se tradujo el libro de la visión del gran conflicto? Sí, está aquí, tú ya lo tienes. Ahora, en cuanto al libro, el libro mismo, que es el libro El conflicto de los siglos, la parte embrionaria del es las páginas 138, 320. ¿Por qué? Porque la visión vino desde el cielo hasta el paraíso después del milenio. Pero entonces, si tú quieres el contenido del libro mismo, El conflicto de los siglos, es desde la gran apostasía, después de la era apostólica, hasta la segunda muerte en este libro, Primeros Escritos. Pero depois disto, esse livro, te acuerdas, foi publicado originalmente, ou seja, Dones Espirituales, em 1858. Pero depois de anos, Elena de White começou a ampliar o contenido desta visão, que foi a plataforma, que foi a base. E agora nós vamos, então, a ver os 4 tomos de la série, que não está em espanhol, é a série titulada Spirit of Prophecy, ou seja, el espírito de profecia. Nós falamos de espírito de profecia dos escritos de Elena de White, pero adentro deles há esses 4 tomos. E tu tienes abaixo as fechas de publicação de cada um deles. E então eu puse ali também o contenido de cada tomo. El tomo 1 viene desde la caída de Lúcifer hasta Salomón. Y él no habla mucho de los reyes y va directo. El penúltimo capítulo es sobre Salomón y después ya va a cuando las tablas de la ley fueron escondidas. Después tú tienes el tomo 2 del primer advenimiento
de Cristo hasta la entrada triunfal. Y entonces el tomo 3 empieza ali com el lloro de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén hasta el martirio de Pablo y Pedro. Y el tomo 4 es entonces la parte desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del conflicto, que es en realidad un precursor del libro El conflicto de los siglos como lo conocemos hoy. Ahora, me gustaría solo de chamar tu atenção para a sequência que nós temos publicado por ACES. Agora vamos a ver os 5 tomos desta série, que eram 4 e então quedaram 5. E Helena de White não los escreveu a ampliação em sua sequência. Tu vas ver que o primeiro foi mesmo o Conflicto de los Siglos, 1888, que depois foi revisada, a edição revisada foi 1911, e então tu vas ver os demais livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, publicado póstumamente, ou seja, depois de sua morte, El Deseado de Todas as Gentes e Los Hechos de los Apóstoles. Eu puse solo para que tengas um vistazo general e, por supuesto, nosso interesse agora é mais o livro El Conflicto de los Siglos mismo. Agora, ACES publicou também uma outra série que é muito importante e que vamos a ver agora em la pantalla. Tu tienes, por supuesto, o livro La Gran Esperança. E este livro foi publicado em 2011 e se vendeu muito de livro em castelhano, espanhol e também em outras línguas no mundo. Isto foi praticamente uma pequena recompilação de livros, ou seja, de capítulos de livro da versão condensada do livro El Conflicto de los Siglos. Porque se nós temos uma versão condensada, ¿por que razão? Porque muitas pessoas não vão ter tempo ou interesse em ler um livro de 600 páginas. Quem pode seria uma bendição, porque então tu tens todo o conteúdo. Agora, tu tens um livro que é partes da versão condensada para uma distribuição larga, que se hizo empezando o ano 2011, solo uma aclaração. Agora temos para a série Conflicto, com os 5 tomos agora condensados em um linguagem mais... Não estão acostumados a ler um livro tradicional. Por exemplo, o livro El Deseado de Todas as Gentes é uma preciosidade, pero muito difícil o linguagem para quem não está acostumado, hasta em inglês mesmo. Então, temos isto para a nova geração, para os adolescentes, os niños, que é muito mais atrativo. Então, é melhor que tenham algo mais sencillo do que não ter nada. Pero, por supuesto, tudo isto são intentos para levar a pessoa a começar e depois ir ao livro completo se há oportunidade. Agora, me gostaria de aclarar uma coisa e por isso na próxima pantalla nós temos as edições do livro El Conflicto de los Siglos. E isto é muito importante para que tu tenhas esta informação muito clarita. ¿Te acuerdas que en el año 1858 salió el libro Dones Espirituales y la visión del gran conflicto, que es sobre toda la historia, desde la caída de Lúcifer, la rebelión de Lúcifer en el cielo, hasta la final erradicación o eliminación del pecado del universo. Pero el libro mismo, El Conflicto de los Siglos, nosotros tenemos una edición de 1884, que es parte daquela série The Spirit of Prophecy, o El Espírito de Profecia.
Algunos críticos dicen que esta es la versión original del libro y las otras dos son adulteraciones del libro, que la iglesia lo hizo. Perdón por la sinceridad, esto no es la verdad. Esta edição de 1884 foi uma versão que Helena de White hizo para a igreja hasta entonces. Entonces, em muitos lugares, ela diz: "El Senhor me ha mostrado, eu vi em visão, algo assim." Pero este linguaje não é muito aceitável para aqueles que todavia não creem em Helena de White afuera. Entonces, para comportaje e para esse tipo de obra missioneira pode generar muito prejuízo. Então, é uma obra, por supuesto, confiável, como tudo que Helena de White escreveu. Pero Helena de White, então, ampliou significativamente o conteúdo deste livro e ela mesma sacou essas expressões: "El Senhor me ha mostrado, eu vi em visão, algo assim", e deixou o livro mais claro para todos os públicos. E então, esta edição saiu no ano 1888, a edição que está ao meio. Pero depois, te acuerdas que naquele entonces não tínhamos computadoras e todo o sistema moderno que ACES tem e outras editoriais adventistas? Então, quando as matrizes, ou não sei como lo chamam, para a impressão que se usavam já estavam rotas, quase rotas, não se podiam usar e necessitavam ser novas. No ano 1910, Helena de White disse: "Mira, vamos aproveitar entonces a revisar o material", e pediu para 2 pessoas, seus secretários, para agregar ao livro as referências bibliográficas que não tinham e aclarar alguma cosita ali, pero muito pouco. Hasta nem se pode falar de uma revisão do livro, aunque se habla assim, pero não, foi mais agregar. Eu não estou seguro se este passo de agregar as referências foi porque no ano 1909 surgiu a primeira lei de direitos autorais federal em Estados Unidos, que realmente quedou efetiva. Haviam leis de los estados, pero não se tomava muito em sério. Pode ser uma coincidência ou uma providência. O certo é que saiu com as referências bibliográficas, como, por exemplo, de D'Aubigné e alguns outros também historiadores. Agora, me gostaria simplesmente de chamar tua atenção, e nós temos por ACES livro que pode, se queres ler pouco mais sobre a história da produção do livro El conflicto de los siglos, tu tienes el capítulo 38 de este livro titulado Helena de White, Mujer de Visión, del nieto de Helena de White, Arturo White. E o capítulo 38 habla de la edición del conflicto de los siglos de 1911, não uma revisão. ¿Te acuerdas que eu falei que não era uma revisão, foi simplesmente agregar algumas referências, puntito ali, alguma cosita ali, pero não uma revisão mesma. Então, neste livro, se queres aprofundizar aquilo que estamos simplesmente falando pouquito aqui por questão de tempo, tu tienes esta oportunidade, é excelente material. Agora, además disto, eu creio que vocês sabem que o livro El conflicto de los siglos, la edición padrón en espanhol, tiene capítulo adicional. E então tu vas ver que o pastor Aces publicou livro sobre Eduardo Francisco Forja, peruano que hasta quedou como pariente de Helena de White. E este Forja, ele, mientras se estava falando sobre o assunto, então ele foi a pessoa que realmente
habló de la necesidad de se tener un capítulo. Y aquí en ese libro de nuestro amigo Elbio Pereira, publicado também por Assis. ¿Te acuerdas? Se as coisas buenas salen de Assis, não é certo? Então, ali tu vas ver claramente que esse capítulo adicional, que é o de número 13, ele foi sugerido por Eduardo Francisco Forja, escrito por dois secretários de Helena de White, Chrysler e Hall, e aprovado por Helena de White. Então, Helena de White deu o endosso para isto. Agora, algumas pessoas criticam a última edição do Conflito de los Siglos. Temos que nos quedar com a de 1884, a original. Agora, me gostaria de compartilhar com vocês uma cita de Helena de White, e esta cita é muito, muito, muito importante, porque Helena de White escreveu estas palavras foi justo depois de sair da prenta a edição revisada de 1911, que é a última. Mira o que Helena de White diz. Hace unos días recibí una copia de la nueva edición del libro El conflicto de los siglos, recientemente impresa en Mountain View, ou seja, onde estava ubicada nossa editorial, la Pacific Press, e também uma cópia similar impressa em Washington, onde estava ubicada a Review and Herald. O livro me ha agradado. He passado muitas horas hojeando suas páginas e veo que as editoriales han hecho um buen trabalho. O livro El conflicto de los siglos lo aprecio mais que la plata e el oro, e desejo muito que llegue ante la gente. Mientras escrevia el manuscrito del conflicto de los siglos, a menudo estava consciente de la presença de los ángeles de Dios. Mira, isto é uma carta que ele escreveu el 25 de julho de 1911. Então, Helena de White não falou, mira, vocês distorcionaram mi livro. Isto só sale de la boca de los críticos. Agora, Helena de White mesmo, e temos o original de sua carta, ela mesma diz que quedou muito contenta com o livro. Por supuesto, não só por la apresentação, por el contenido, porque ela mesmo lo leu muito tempo. Agora, lo que mais Helena de White tiene a hablar sobre el livro El conflicto de los siglos? E então vem outra cita muito importante. E ela diz, isto ela escreveu em 1905, se me ha indicado que os livros importantes, dos que contêm la luz que Deus ha dado respecto à apostasia de Satanás en los cielos, devem receber uma ampla circulação precisamente agora, pois por su medio a verdade deve chegar a todas as mentes. Patriarcas e Profetas, um livro que ela escreveu. Daniel e Apocalipse, que foi um livro de reportagem também de Uriah Smith. E El conflicto de los siglos são mais necessários agora que nunca antes. Algumas pessoas dizem que esses livros foram buenos para su tempo. Sí, por supuesto. Pero Helena de White habla incluso del conflicto de los siglos como mais necessários em sua época e eu creio mais necessário agora que nunca antes. E só uma cita mais de Helena de White que eu creio que é muito importante para nossa consideração. E diz, el conflicto de los siglos deve ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta terra, presenta un poderoso testemunho em favor de la verdad. Estou mais ansiosa
de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito. Porque en el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo es dado más distintamente que en cualquier otro de mis libros. Entonces, nosotros, con la distribución del libro El conflicto de los siglos, en esos días muy importantes de la historia humana, es exactamente un cumplimiento de lo que Helena de White mismo dijo. Y te digo una cosa, es muy bueno distribuir el libro, pero me gustaría dejar en la pantalla como último slide, última diapositiva, el libro mismo. Tú tendrías que leer este libro, no solo leer, pero estudiar el libro y quizás subrayar, marcar alguna cosa, porque aquí tú tienes informaciones claves para nuestra generación, ou seja, para a geração daqueles que estão cerca de la segunda avenida, onde as trampas e os enganos de Satanás vão ser terríveis. Então, tu necessitas se aferrar em la Bíblia e en estas revelações importantes para os postreros dias e esses tempos difíceis, e compartilho com muito entusiasmo. Que Deus bendiga não solo ACES, pero também a distribuição em las uniones hispanas de Sudamérica e ao redor do mundo, para que isso seja uma grande bendição e tenhamos o privilégio de ver Jesus volvendo em las nuvens del cielo em nossa geração. Deus les bendiga. Muchas gracias. Amén. Qué hermoso y bello tema acabamos de escuchar. Tenemos una fe sólida, sustentada en las Escrituras y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús que menciona Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía y tenemos la bendición de poderlo tener. El desafío quizás queda para nosotros, apreciados hermanos, de estudiar aún más el conflicto de los siglos, el espíritu de profecía, tener esto como una costumbre en nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente en esta ocasión y quiero despedirnos con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones y cuidados. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra ha sido expuesta. Hemos comprendido un poco más el rol profético del espíritu de profecía en el tiempo del fin. Bendice a cada hermano que está conectado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Nos vemos el día de mañana.